Eu tive alguns microfones, como locutor eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de estar com esse tipo de ferramenta da área comunicacional. E aí eu usava um microfone, esse microfone ele era um microfone que eu falava com ele, tinha que colocar aqui na boca de forma direcional, e aí eu falava assim, que se eu fizesse assim, ou fizesse assim com ele, ou fizesse dessa maneira, ele não ia ter uma captação eficiente. E aí eu conversando com um amigo, ele falou assim, Ney, você precisa comprar um microfone tridimensional. O que é um microfone tridimensional? É um microfone que você fala aqui, tanto faz você fazer assim, ou você fazer assim, você já deve ter visto aí, né, em podcasts, por exemplo, a pessoa, apesar de estar ali assim, se mexendo e o microfone estando longe, ele capta toda aquela fala do comunicador. E aí, esse meu amigo, ele me ensinou essa lição, com o microfone, com o equipamento, com o instrumento, com uma ferramenta. Só que, passados alguns anos, eu percebi que esse ensinamento dele não era um ensinamento só para o equipamento, e que esse ensinamento ele poderia ser para a vida. Por que eu estou falando isso para você? Porque um tempo desses atrás, eu não vou falar o nome da empresa, eu tive uma oportunidade de entrar no negócio da minha vida, de fazer o negócio da minha vida, que seria apresentar um programa de TV, um programa a nível nacional. E eu fui convidado para alguns testes, fiz os testes ali com 15, 16 jornalistas aproximadamente, e acabei sendo a pessoa escolhida pela emissora para apresentar aquele programa. E fiquei muito feliz, conversei com o diretor da emissora, com o diretor artístico, e nós batemos um papo e eles ficaram muito felizes comigo. Eu fiz algumas perguntas para eles, por que eles estariam me contratando. E eles me disseram, a gente está contratando porque você é um cara muito simpático e é muito criativo e a gente entende que você vai ter muita audiência aqui na nossa emissora. Fiquei muito, mas muito feliz mesmo. E saí de lá com aquela felicidade, com aquela alegria toda, doses e doses dopaminérgicas, né? Doses e doses de dopamina. Cada vez que eu pensava naquela oportunidade, eu recebia doses e doses de dopamina que eram produzidos aí pelos meus neurotransmissores. Uma hora eu falo para você como é que funciona isso. E aquilo foi me deixando satisfeito, foi me deixando feliz. Passaram-se uma semana, 2 semanas, 3 semanas, eles não me chamaram e eu resolvi ir até a emissora e perguntar quando é que a gente vai começar. O diretor artístico olhou para mim e falou, Ney, senta aqui, vamos bater um papo. Sentamos, na conversa ele falou assim, nós resolvemos colocar uma outra pessoa, nós resolvemos contratar uma outra pessoa. Eu falei, mas já não estava certo que vocês iriam me contratar? Ele falou assim, não, estava certinho sim, você tem toda a razão, mas é por motivo de força maior, essa foi a expressão que ele me transmitiu, que ele trouxe para mim, por motivo de força maior, nós resolvemos contratar uma outra pessoa. Muito bem, fui para casa triste, né? Decepcionado com aquela situação, afinal de contas, era a oportunidade, uma das grandes oportunidades da minha vida, apresentar um programa de TV. É o que eu sempre quis na vida, apresentar um programa de TV a nível ou regional ou nacional, como esses programas que você vê na TV Record, no SBT, na Rede Globo de televisão, programas locais. E aí o que acontece? Eu fui para casa e fiquei preocupado com aquilo, mas resolvi fazer uma investigação. Perguntei a algumas pessoas que estavam próximas, que participaram dos testes, que se afeiçoaram por mim, e procurei saber com essas pessoas, profissionais da área de câmeras, né? Os cameramen, o diretor da empresa, alguns operacionais que estavam ali e que acabaram tornando-se meus amigos. Eu perguntei para um deles o que tinha acontecido, se ele sabia de alguma coisa. Ele me respondeu o seguinte, Ney, é porque
A pessoa que vai apresentar o programa agora chegou com R$100 mil de patrocínio. R$100 mil de patrocínio. Eu falei, meu Deus do céu, e por que eles não me falaram? Porque se eles tivessem me falado, eu teria arrumado esses 100 mil também. Poderia ter colocado 5 empresas, cada uma com 20 mil, e iria sustentar o programa. Mas eles não me falaram. Sinceramente, a culpa foi deles? Sinceramente, o que foi que aconteceu nesse trajeto? O que foi que aconteceu nessa negociação e nessa na falta da minha contratação? Vou explicar para você. O que aconteceu é que eu não tive uma visão tridimensional da situação. Daí qual que seria a visão tridimensional? Ainda que eu tivesse sido contratado, tivesse tido essa percepção e tivesse tido toda essa alegria por ter sido contratado, eu poderia ter visto outras possibilidades para reforçar esse contrato. E se eu tivesse colocado isso no papel, do jeito que deveria ser, se eu tivesse, naquele dia, ter colocado todas as possibilidades que poderiam me impedir de entrar naquela emissora, ou todas as outras possibilidades que poderiam reforçar a minha ida para aquela emissora, eu poderia ter encontrado esse ponto. E isso é que eu chamo de visão tridimensional. Isso é que eu chamo de uma visão em que você está atento em todos os detalhes, não só naquele ponto. Você, por exemplo, que trabalha de carteira assinada numa empresa, e você trabalha para aquela empresa já há algum tempo e você não está satisfeito, não está satisfeita, e você quer uma outra coisa na sua vida, o que você pode fazer? Começar a desenvolver essa visão tridimensional, começar a ver outras possibilidades, colocar isso no papel, ter um planejamento e principalmente um senso crítico. Ney, o que é o senso crítico? O senso crítico é quando você começa a criticar a sua própria existência, as suas próprias possibilidades, os seus próprios ganhos. Você começa a criticar o seu próprio emprego, você começa a criticar o seu próprio eu, e naquela crítica você vai encontrando soluções, ok? O Carlos Aguiar, ele que é um amigo meu, criador da KSA Home Center, um dos maiores empresários que eu já conheci, ele falou o seguinte: Ney, falta de planejamento custa caro. Então a minha falta de visão tridimensional e a minha falta de planejamento, e principalmente dessa visão crítica, custou o quê? A oportunidade dos meus sonhos. Custou a oportunidade dos meus sonhos. Claro que eu tive outras oportunidades depois disso e terei muitas outras oportunidades, mas o fato é que eu não precisava ter perdido aquela. Ok? Então passo aqui para você para dizer isso. E aí, conversando com o Dr. Júlio Leone, um dos maiores advogados, que eu conheço, ele é uma pessoa que tem essa visão tridimensional. Inclusive ele tem uma porta estratégia no escritório dele, uma porta com acesso estratégico, e eu falei, nossa, que porta bacana e tal. Ele falou um outro nome lá que eu não me lembro mais, não me lembro no momento, mas ele disse assim, o que ele quis dizer: Ney, a minha visão é tridimensional, eu vejo todos os lados, eu vejo todas as possibilidades. Antes de fazer qualquer negócio, eu procuro olhar para todas as possibilidades, e depois que eu olho para todas as possibilidades, a melhor possibilidade é que eu vou fazer. Agora, quando você olha para uma possibilidade só, você olha para uma coisa só, e o seu microfone, o seu equipamento, a sua ferramenta, ela é unidirecional, ou seja, só tem uma direção e você não consegue ver outras possibilidades, saiba que você está perdendo grandes possibilidades na vida. E tem um detalhe, meu amigo, minha amiga: a vida não tem replay. A vida não tem replay. Se você perdeu 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos fazendo sempre a mesma coisa, quis fazer outras coisas e não desenvolveu esse senso crítico, não desenvolveu essa visão tridimensional e não migrou para outra coisa, e você está na mesma situação, significa que você está perdendo o seu tempo. Você quer fazer outras coisas e você não desenvolve essa visão, significa que você está perdendo o seu tempo. Você conseguiu entender isso? Vou deixar esse vídeo aqui para você começar a semana muito bem e para você entender a importância de você desenvolver essa visão tridimensional. Todos os lados. Sensores: audição, visão, olfato, paladar e tato. Audição, visão, olfato, paladar e tato. Se você tem todos esses sensores,
Se você tem todas essas percepções e você não as usa do jeito que deveria usar, significa que você está deixando recursos de lado, está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, está perdendo a sua vida. Que coisa, hein? Sucesso para você. Se você não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Todas as semanas eu tenho um vídeo tridimensional para oferecer para você. Um vídeo que seja revelador e que ele consiga construir, né, novas percepções para você. Forte abraço, sucesso, e a gente se vê no próximo vídeo.